Pois, muito bom dia, irmãos. Algumas pessoas que o Zhang especificamente ia estar entre nós hoje, telefonou faz pouco e ficou com uma conferência com a sua família, importante. Então, na mesma altura do culto. Então, situação difícil para a família e mas é uma coisa que devemos levantar perante o Senhor ainda nesses momentos. Mas pode haver bem-vindos, vamos celebrar a ceia do Senhor hoje, vamos tentar pregar o significado disso, mas da minha parte, tentando estar preparado com Daniel e Raquel e Norma e coisas que eu esqueci e às vezes coisas diferentes trazem nervos, não? E que isso não é disso. Queremos unir nossos corações perante o Senhor e louvá-lo, é o que queremos. Então, outros vão participar de alguma maneira, vários hoje. E para eles igual. Isso é para honrar ao Senhor, não para que nós fiquemos nervosos ou coisa assim. Então, mas antes que ouvimos outras petições, neste momento gostaria que orássemos para Zhang e essa conversa que ela está a ter com sua mãe e tia, com quem mora sua mãe. Posso pedir de Javier, podes orar para o Zhang e toda aquela... Sei que sua tia não conhece ao Senhor, é budista, mas tem estado aberta para receber a família perseguida e de ouvir. Então, eu não sei o que está a fazer o Senhor em tudo isso, mas se queres orar, por favor. Senhor, neste novo dia, nós pedimos e te agradecemos, primeiramente pela saúde, primeiramente pelo encontro que estamos a todos reunidos para te louvar, para te adorar. Senhor, nesta manhã, queremos pedir pelo nosso irmão Santo, que está agora a ter uma importante conversão com a sua família, que está passando uma situação muito complicada, muito difícil, lá de cima do pensarmos para que todos nós, o que isso está a passar. Senhor, te pedimos por todos os nossos corações que ajudes a todas estas pessoas que estão a passar estas grandes dificuldades. Sim. Que dês muita força ao Zan e à sua família. E que todos aqueles que estão sendo perseguidos agora, só por crer, só por ter a sua fé posta em ti, Senhor, consigas dar as vitórias que precisam para ter uma vida boa e plena na tua honra e na tua louvança. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos por isto e por todos os desejos que tu sabes que temos nos nossos corações. Em nome do Filho Todo-Poderoso, Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão. Quanto a anúncios, o básico da semana. Hoje vai haver aula às 3 horas da tarde, 15 horas, e vamos tentar guardar bem o horário de sair pelas 5 horas. Às vezes estendemos e falamos muito, e assim foi o caso a semana passada, mas queremos guardar o horário. Ainda não sabemos com certeza quanto ao estudo em Berá esta próxima terça, é para confirmar-se. E logo, para quem quer acompanhar-nos em oração pelo Zoom, a quarta-feira, às 20 e 30 horas. Então, eu sei que Raquel vai vir e dar uma palavra referente ao Dia das Mães. Então vou convidá-la a ela depois de que oramos. Então,
Mas, além da Zong, quem tem uma petição que gostariam que lembremos perante o Senhor? O que há de necessidade? Sim, Raquel. As nossas filhas estão a terminar os exames finais e depois tem a viagem longa para Missouri. Então, que tenham uma boa viagem e que o Senhor os proteja no caminho. 15 horas, não é? É um caminho largo para chegar. Então, que Deus a Alissa e Bethany. Sim, Ana Paula. Eu só queria pedir de Deus que continue nos guardando e que me ajude a ter bons testemunhos dentro da fábrica, seja em que situação for. Amém. Nossa vida fala de Cristo, não? Peço oração pela Kelly, pela vida da Kelly. Essa semana eu conversei com ela e ela está bem esperançosa, mas a situação dela é... Aquele. Ok. Mais outra? Sim, Eliel. Pois, muitos sabem que nós estamos a tirar a carta e então a nossa escola lá em Avis fechou, declarou-se insolvente, e então agora não sabemos e pronto, estamos a pedir a que Deus nos dê sabedoria e que tampouco possamos perder o dinheiro e tudo isso. Então, estamos a orar por isso. Alguém mais? Então, a viagem de Bethany e Alissa é hoje. Quando é? A quarta-feira. Ana Paula, sua vida, seu testemunho lá perante colegas da fábrica. Isso para todos nós. É prima, aquele é prima da Marta. E já pago os cursos e agora não existe a empresa. Então, que Deus tenha sua vontade. Alguém mais tem alguma palavra para lembrar em oração? Ok. Pastor Daniel, podes orar por estas coisas? Pai, muito obrigado por esta reunião e o nosso culto e também esse privilégio para orar contigo sobre as nossas petições. Este dia nós queremos lembrar estas diferentes petições, a Bethany e a Alissa e também a minha da Marta e também a situação com as aulas, a Leonai e as pessoas envolvidas com isso. E também continuar a lembrar o testemunho da Paula entre a fábrica e isso é uma responsabilidade que todos nós temos, mas é difícil para fazer isso com os colegas e entre o mundo, entre estas coisas. E nós pedimos para isso. E também os nossos pensões. Muito obrigado por estas pensões e para todas as pessoas que estão aqui este dia. E continuar a lembrar cada família entre a igreja, com o trabalho e com os vizinhos e diferentes coisas que nós fazemos durante o dia. E muito obrigado pelo seu amor e a sua vida. E em nome de Jesus. Amém. Eu não pensei em ouvir qualquer benção que pode haver nesta semana. Sei que alguns encontraram casa e tiveram ouvir muito ajuda para a mudança ontem. Então, graças a Deus, não. É precioso ter outras mãos
para ajudar. Outra benção antes de que Raquel venha. Outra benção da semana? Ok. Por favor, Raquel, se queres vir. Queríamos explicar uma coisa muito curiosa para Portugal. Na semana passada, aqui em Portugal, foi Dia das Mães. Mas por alguma razão, é tradição muito antiga das igrejas evangélicas que em Portugal só celebrar na semana a seguir. Então sempre ficamos nessa confusão, o que fazemos. Mas não queríamos deixar passar sem uma lembrancinha para as mães e gostaríamos de pedir de alguém orar para as mães, que é um trabalho muito precioso, de muita honra, mas também muito difícil, não é? E especialmente nos dias em que nos encontramos com muitas coisas que os nossos filhos, até filhos crescidos, enfrentem que nós nunca enfrentamos, não é? Então, que Deus guia e abençoa. Pai, podes? Sim. As mães, faz favor, podem ficar de pé. Faz favor. Todas. Okay. Elas vão repartir uma prendinha e que recebem com o carinho de teus irmãos. E logo, se querem ficar de pé, por favor, as mães, e vamos orar. Ok, oremos. Pai, precioso essa lembrança, este momento para simplesmente reconhecer a benção que é aquela mulher nas nossas vidas que nos deu a luz, que sofreu conosco, que trabalhou tanto para que seus filhos fossem criados e responsáveis, tudo o que é no coração de uma mãe consagrada e cuidadosa. Então, te agradecemos a essas irmãs na nossa presença. Eu te agradeço a minha esposa e o cuidado e amor que tem para toda a nossa família. E é assim em cada uma destas famílias, Senhor. Obrigado por todo o que tens feito em cada uma das seus corações, pelo testemunho que tem na sua família e fora da sua família. E como a Ana Paula estava a pedir, que nosso testemunho seja o que tu queres, que te honre, que te glorifique, e que outros venham a conhecer-te, especialmente nossos próprios familiares, filhos, que te honram e realmente têm uma fé viva no Senhor Jesus. Então, abençoa a cada mãe, abençoa suas famílias, providencia todas as suas necessidades, Pai. Todos dependemos de Ti e certamente elas. Então, obrigado por tudo o que tens feito através delas e o que vais fazer através delas no nosso meio e nossa comunidade. Em nome de Jesus nos oramos. Amém.
Quando pensamos nas ordenanças, a aula para as crianças, vamos chamar Raquel e as crianças ao fim do culto para estar para a ceia, a celebração da ceia. Quando estamos a falar destas duas ordenanças, eu citei o que temos numa coisa que chamamos os artigos da fé da nossa igreja.
quanto ao batismo e a ceia do Senhor, são as duas ordenanças da igreja. E só queria que lêssemos isso. Diz assim: acreditamos que o batismo cristão é a imersão em água de um crente, no nome de Deus Pai e do Filho e do Espírito Santo, sob a autoridade da igreja local, para manifestar numa maneira solene e formosa a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, crucificado, sepultado e ressurreto, com seu efeito na nossa morte ao pecado e a ressurreição na nova vida, que é a condição prévia aos privilégios de uma relação com uma igreja e para participar na ceia do Senhor, na qual os membros da igreja, pelo uso sagrado de pão e de suco da vide, comemoram juntos o amor sacrificador de Jesus Cristo, sempre precedido por um autoexame solene da sua vida. Então, a ceia do Senhor. Tanto no batismo do crente, como na ceia do Senhor, o propósito das ordenanças é honrar a obra redentora de Jesus Cristo. Isso é propósito em Elionai ser batizado a semana passada, ou quando nós fomos batizados, os outros, e também em celebrar esta ceia para honrar a obra redentora de Jesus Cristo, sua morte, sepultura e ressurreição, para que a vida do crente seja para a glória de Deus. Por isso, a petição, a atitude e petição da Ana Paula para que sua vida dê um testemunho verdadeiro de Cristo entre seus colegas. E devido a assim devemos viver. Falhamos, claro que falhamos, todos. Mas deve ser o propósito da nossa vida para o honrar e honrar o que Ele cumpriu na sua obra redentora. Sem a ressurreição do Senhor Jesus, não há razão para lembrar seu sacrifício, porque seria como um mártir somente, sem sua ressurreição. Mas por causa da ressurreição de Cristo, acreditamos na sua pessoa, tanto na sua obra de redenção dos pecadores. A ressurreição de Jesus Cristo certifica a razão que comemoramos seu sacrifício, porque prova a sua divindade. E como a ressurreição do Senhor prova a sua divindade, seu sacrifício de sangue e carne prova a sua humanidade e cumpre tudo quanto foi profetizado do Messias. Então, esses dois aspectos do Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso e homem, que veio para nos redimir, porque só pelo sangue derramado pode o homem ter o perdão do pecado. Então, a ressurreição prova sua divindade, mas seu sacrifício de carne e sangue prova sua humanidade. Celebramos sua ressurreição, não? Até o dia de Páscoa, que em Portugal se chama Easter, lá nos Estados Unidos, ou Páscoa também, imagino, através da América do Sul. É para celebrar. Ressuscitou. Sim, morreu, mas ressuscitou dos mortos, conquistou a morte.
A vida eterna é uma realidade por causa da sua ressurreição. Ele venceu a morte para si e para nós, o qual nos dá o porquê de regozijar. Conquistou a morte para nós. Celebramos, amém. Mas não celebramos seu sacrifício. Pode ser semântica, não, mas não celebramos seu sacrifício. Ao contrário, o comemoramos. E deve causar-nos a tristeza de coração de comemorar, de realmente pensar o que o Senhor teve que fazer para nos redimir. Tristeza de coração, até arrependimento nas nossas vidas, se não estamos a obedecer. Nos deve causar arrependimento de comemorar sua morte e sacrifício. E também deve produzir uma devoção genuína a Jesus. Foi por causa das nossas transgressões que Ele determinou se sacrificar em nosso lugar. Por causa das minhas transgressões, Ele tomou meu lugar naquela cruz. Assim é perante seu Pai. Somente por meio do sacrifício de sangue e carne do Messias, Deus encarnado, era possível o perdão dos nossos pecados para satisfazer a justiça divina. O justo, o inocente, tomou o lugar dos culpados. Consumado está, o Senhor declarou ao estar pendurado lá na cruz. Vivemos dias nos quais há elementos nas sociedades que querem eliminar as histórias e escrevê-las à sua maneira. Vemos nos jornais e nas notícias. Desrespeitam os monumentos que comemoram os soldados caídos das várias guerras. Os soldados estiveram a fazer o que foram ordenados, e a maioria deles sacrificaram-se para proteger as suas famílias e seu povo. Eles merecem ser lembrados com dignidade, respeito e honra. Não são para venerar, por terem lutado a favor da pátria, mas merecem o respeito como quem deu sua vida para outrem. Estas guerras da humanidade não são santas. Normalmente são manipulações por grupos de pessoas que querem controlar mais riquezas e ter mais controle sobre mais pessoas. Querem exaltar-se ao custo dos povos. Essa é a história das guerras do mundo. Mas, ao comemorar o sacrifício de Jesus Cristo, enfrentamos uma guerra diferente. Gênesis 3:15, se lembramos esta passagem. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, Deus falando a Satanás. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus prometeu a vitória desta guerra pela semente da mulher, mas a um custo muito alto. O apóstolo Paulo descreve esta guerra em Efésios 6, 10 ao 12. No demais, irmãos,
irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O Messias, prometido através do Velho Testamento, não era como os outros autoproclamados através da história. O Messias da Bíblia é único, é singular, santo e justo. Ele realizou exatamente o que Deus tinha planeado desde a eternidade: providenciar o caminho da redenção, o plano de Deus. Há quem quer culpar a Deus por criar a raça humana que pudesse desobedecê-lo. Tens falado com alguém que teve esta atitude? Culpem a Deus por toda a maldade da criação. Dizem que Deus não é justo se Ele condena uma criatura com tanta fragilidade. Dizem que Deus pudesse ter criado seres sem a possibilidade de rebelar contra si. Se Deus tivesse criado seres que somente pudessem fazer sua vontade e não ter vontade própria, não tivesse sido segundo o padrão da criação que Ele ordenou. Façamos ao homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Gênesis 1:26. Deus tem vontade própria. Ele tem livre-arbítrio. E Ele fez ao homem da mesma maneira, como Ele é. Podemos pensar no porquê. Pelo menos umas ideias. Primeiramente, Deus é amor. Deus ama a criação e criou o homem para poder amar ao Criador. E como Deus ama a criação, ao homem, também Deus serve a criação e criou o homem para poder servir ao Criador. E Deus é responsável pela criação e também criou o homem para poder ser responsável. Todos esses três aspectos manifestam quem e como é Deus. E então, o modelo pelo qual Ele criou ao homem. Para amar, isso é uma escolha, não é só uma ordem. Não é amor se só estás a obedecer. Devemos obedecer. Mas o amor é uma escolha. E desse amor é o servir um ao outro. Servir a Deus. É uma escolha do meu coração. O ser responsável é uma escolha na vida. Assim Deus nos criou. Porque Ele é assim. Ele ama. Ele serve. E Ele é responsável. Deus também é santo. Deus sempre cumpre sua vontade. Sua vontade é santa. Ele é santo. Deus sempre é justo na sua vontade. Nunca falha, nunca erra. Ele é justo
não é como os juízes da nossa terra. Não é corrupto. Ele é justo na sua vontade. E Deus quer que o homem reflita a sua vontade para ser como Ele. Assim Deus criou o homem. Se Deus tivesse feito o homem sem o livre-arbítrio, era como um robô espiritual, só a fazer o que lhe foi programado, sem poder escolher. Não podia amar, porque o amor é uma escolha própria. O servir é igualmente uma atitude que considera as necessidades de outrem suficientemente importantes para fazer o necessário para as suprir. É pelo livre-arbítrio que se avalua essas necessidades e se toma decisão como agir. O ser responsável também é uma decisão própria para enfrentar a realidade sem nos desculpar e tirar a culpa a outrem quando as coisas não correm bem. E também é uma atitude de coragem para fazer o necessário em qualquer situação. Ser responsável. Deus não fez ao homem sem livre-arbítrio, porque Ele quer que o homem seja como Ele. A realidade da nossa transgressão em não amar a Deus, em não o servir e não querer ser responsável pelo que fazemos, é a trágica história da humanidade. É porque Deus é como Ele é, que se humilhou para vir como homem na pessoa do Messias Jesus Cristo. Ele manifestou seu amor, serviu a humanidade na sua obra de redenção e tomou a responsabilidade de fazer tudo o necessário para que o homem que quisesse poderia ser salvo da sua transgressão e viver eternamente com seu Criador. Deus manifestou seu amor e nos serviu na sua obra de redenção, além do que podemos realmente apreciar. E foi totalmente responsável porque Ele tomou sobre si nossas transgressões. Aceitou nossa culpa. E determinou resolvê-lo. Segundo a Coríntios 5:21, uma passagem preciosa, mas lá no fim deste capítulo, onde diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus, sendo responsável, amando a criação, servindo a criação, enviou seu Filho e Deus o fez pecado por nós. Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu pedi de alguns irmãos ajudar-nos com umas leituras. E o Zhang ia ser o primeiro, mas sempre aconteceu essa outra conferência com a família e não está. Então eu pedi de Denis, por favor, passa. E ele nos vai ler
a passagem de Isaías 53. Por favor, venha cá. Eu vou colocar na televisão enquanto ele vai lendo. E logo será a Net e Denisa, uma leitura, e no fim o Eleonai. Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não faziam dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andámos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro. Foi levado ao matador e, como uma ovelha muda, perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, o Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o informar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade. Prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Muito obrigado. Sim, obrigado. Há tanto nesta passagem para tentar apreciar, não? Mas ele levou sobre si nossos pecados. Também no livro de João, agora a Net e Denisa vão compartilhar. Primeiramente a Net, venha, por favor. Outra passagem de João, capítulo 19. Passa de uma vez, Denisa. E bem sabemos que as duas sabem falar muito rápido e pedi que travam um bocado, né? Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o aceitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram um veste de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bufetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vou trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritando, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos:
Tomem-o vós e crucificam-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atormentado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não fales a mim? Não sabes que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado crucificar, mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se fez rei é contra o César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litótrotos, e em hebraico o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei senão o César. Então entregou para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e levando ele as costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama-se Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, uma de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Dizendo, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas reis dos judeus, mas que ele disse só rei dos judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num hisopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele foram crucificados. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: Verão aquele que traspassaram. Muito obrigado. Estamos tentando simplesmente deixar as Escrituras dar-nos um quadro do que Jesus fez por nós. Como foi tratado, como sofreu. E última leitura, quero por Elionai, por favor, que é as palavras do apóstolo Paulo à igreja de Corinto quanto à ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão,
E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazeis isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazeis isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Muito obrigado. Então, estamos a comemorar, lembrar, pensar, contemplar o que Jesus sofreu para nos salvar. Mas, ao comemorá-lo, Paulo nos diz cautela, irmãos, falando aos crentes, diz cautela. Se comemos e bebemos indignamente, fazemos a nossa própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Nenhum de nós somos perfeitos no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, mas não está a falar de ser perfeito nesse sentido, mas sim está a falar de contemplar o que Jesus fez para me salvar de todo o que faço mal, de pensar seriamente quanto a Ele. A minha consagração é leviana. Penso pouco fora do culto no Senhor, na minha entrega para o amar, servir e ser responsável perante Ele. Qual é a minha atitude? Não devo tomar a ceia do Senhor levianamente. Devo discernir seu sacrifício, o custo da minha salvação. Então, a Paulo diz, há muitos irmãos, ele ia falando que ficaram doentes por não discernir, por não contemplar seriamente o sacrifício do Senhor. Ficaram doentes e até dormem. A palavra sempre utilizada pela morte de um crente no Novo Testamento. E ele diz, devemos julgar-nos a nós mesmos para que não sejamos julgados pelo Senhor. Ele nos deixa esse livre-arbítrio. Não é culpa de Deus se há pecado na nossa vida, é nossa culpa e devemos ser responsáveis em admiti-lo e tratá-lo. Como podemos tratá-lo? Nos nossos joelhos e coração curvado, admitindo ao Senhor que o temos falhado e desobedecido. Arrepender-nos. E o Senhor sempre diz, se confessas teu pecado, eu sou justo e fiel para te perdoar e limpar de toda injustiça. Podemos ser responsáveis como Deus nos criou e aceitar a culpa do nosso pecado. Não dar desculpa. Mas
se nós julgássemos, não teríamos que ser julgados. Então, há uma cautela séria que acompanha a instrução para comemorar a ceia do Senhor. Então, não é para o pastor ou os pastores determinar se celebramos se comemoramos a ceia do Senhor. Isso é decisão própria de cada coração, de cada irmão. Então, eu pedi de Luís Miguel e Juan Carlos, eles vão servir-nos nos elementos da ceia do Senhor. E se vais participar, sim, obrigado, devemos chamar a Raquel e as crianças. Se vais participar da ceia, uma vez que eles começam a repartir, só levanta a tua mão e eles te farão chegar o sumo e o pão. Enquanto eles distribuem os elementos da ceia, fica à espera até todos os que vão participar tenham e logo teremos uma oração. Comeremos o pedaço de pão que representa o corpo de Jesus Cristo, que foi imolado por nós. Depois, teremos outra oração e então beberemos o suco que representa o sangue do Senhor, que foi derramado por nós. Depois de tudo isso, cantaremos um hino que Jesus Messias, que refere a esses elementos. E depois os irmãos passarão entre vós para recolher os vasos e os papéis que restam. E ao recolher tudo, estaremos despedidos. Ok? Alguma pergunta? Ok. Então, Luís Miguel e Juan Carlos, por favor, podem vir e conseguir eles um por um, primeiramente pão, segundo o sumo, eles passarão aos que querem. Levanta a mão se tu queres participar. E espera até que todos tenham e logo teremos oração e comeremos e logo depois da oração beberemos. Tiveram uma boa aula. Bom. Eu sei que Zan queria estar nisso. Levanta a mão se vais participar na ceia. Obrigado.
primeiramente, Luiz Miguel nos guiará na oração, tentando realmente pensar naquele corpo quebrantado por nós. Por favor, Luiz. Senhor, estamos aqui para tomar a ceia. O pão que vamos agora tomar representa o teu corpo, pelo sacrifício que fizeste por nós. Amém. Amém. E podemos comer o pão. Agora, Juan Carlos, por favor, guia-nos em oração, recordando aquele sangue que foi derramado por nós. Pai, obrigado pelo sacrificio de Jesucristo na cruz e pela sua sangue que nos limpia de todo o nosso pecado, Pai. Obrigado por este acto. Amém. Amém. E beber. Vamos cantar um hino e logo eles vão passar para recolher os vasos e papéis. Para nos resbalar, seu Hijo a carregar a cruz, de amor inmenso, de amor inmenso, Jesus Messias.
Senhor, domina nossas